Abram, por favor, as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós estudaremos os versos de número 1 a 9. Esse texto ele servirá de base para a nossa mensagem de hoje à noite. Vocês já sabem, ao longo desse mês nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens voltada para a família como projeto de Deus. No último domingo nós falamos aqui sobre o relacionamento conjugal e hoje nós vamos avançar um pouco e falaremos sobre os pais, as escrituras e os filhos. No outro domingo, no próximo domingo, nós vamos falar sobre os filhos com relação aos pais, mas hoje é os pais com relação aos filhos. E eu preciso até nesta introdução dizer a você que seremos ainda mais específicos, porque quando a gente fala sobre os pais e os filhos, nós temos um universo de assuntos que poderíamos estudar. Eu até estava pensando sobre isso enquanto eu me preparava para esta mensagem e cheguei à seguinte conclusão: daria para fazermos uma série de mensagens somente sobre o relacionamento dos pais com os filhos e falar sobre aquilo que precisa ser dito. Mas para hoje, no tempo que nós temos, não é possível falar de tudo. Então nós, de maneira específica, vamos voltar a nossa atenção para essa responsabilidade dos pais no que diz respeito ao ensino que deve dar aos filhos. O texto bíblico é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 9. Nós vamos fazer a leitura do texto e depois eu quero fazer algumas inferências com vocês a partir dessa passagem. Para ser mais preciso, nós vamos fazer 8 inferências a partir desta passagem sobre pais, a escritura e os filhos. E aí talvez você esteja assim: nossa, quando 3 pontos já demora muito, imagine hoje, 8 pontos. Hoje esse culto vai virar uma vigília, né? Mas não preocupa não. Eu procurarei ser objetivo, simples e prático naquilo que será ensinado a partir de agora. Por favor, me acompanhe na leitura do texto. A palavra do nosso Deus nos diz assim, livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez em oração. Senhor amado, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor use de misericórdia conosco, nos visite e que nesse instante o Senhor fale aos nossos corações, dando-nos, ó Deus, não somente o entendimento da tua palavra, mas também operando com graça a ponto de aplicar essa palavra às nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, por favor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, aqueles que
convivem comigo aqui na igreja, ou até mesmo os que acompanham agora pela transmissão, seja pelo Face, pelo YouTube ou pela NTV, e que me conhecem, sabem que a minha casa é uma casa feliz. Nós temos 4 filhos. Então, a Cecília, a Helena, o Samuel e o Estevão. E assim o Senhor nos permitiu ter essas 4 dádivas, né, essas 4 heranças na nossa história, na nossa família. E eu sou imensamente grato a Deus pelo privilégio que Ele me deu de ter filhos. Entretanto, ao mesmo tempo em que eu contemplo o privilégio de ter filhos, eu também me deparo com a grande responsabilidade dada por Deus de criar esses filhos. E todos os pais, independentemente do número de filhos que tenham em suas casas, eles devem ao mesmo tempo reconhecerem-se como privilegiados e também como responsáveis diante de Deus na criação dos seus filhos. A Escritura Sagrada, ela não se cala quando o assunto é orientar os pais no que diz respeito à criação dos seus filhos. Nós temos muitas passagens que poderiam servir de base para o nosso estudo ou a nossa pregação nesta ocasião. Entretanto, aprove o Senhor nos direcionar para esse texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, versos 1 a 9. E eu quero empreender a partir de agora com vocês algumas inferências desta passagem e que servirão para a nossa vida e a nossa missão no desempenho da paternidade, ou a missão dos pais. A primeira inferência que eu quero chamar a sua atenção, olhando para esse texto, é que o Senhor, Ele firmou uma aliança com os pais, e esta aliança firmada com os pais alcança os filhos. O Senhor firmou uma aliança com os pais, e a aliança de Deus com os pais alcança os filhos. Por favor, olhe para a sua Bíblia, versos 1, 2, e me acompanhe. Perceba, estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. E agora eu quero que você perceba o que está escrito aí, tá? Por favor, está escrito assim: tu, o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então você pode notar aqui, Moisés está falando com uma geração, e ao falar com essa geração, ele diz: isso aqui não é só para vocês, mas é também para os seus filhos e também para os seus netos. Interessante isso. Eu não quero ficar aqui fazendo cronologia ou anotações numéricas de gerações. Não, o propósito não é esse. A ideia é a seguinte: Deus alcançou este povo e decidiu viver com este povo em uma aliança. Então, se você se recordar, quando esse povo estava no cativeiro lá no Egito e Deus o livrou e falou: do Egito chamei o meu filho. Nós vemos aqui então essa aliança. Deus é o pai que salva esse filho para andar com ele. E agora Deus é o pai que ensina esse filho, e ele ensina de maneira perfeita, para que este filho ensine também aos seus filhos. É uma aliança de Deus com o povo e que recai sobre a vida dos filhos. O que nós estamos percebendo nessa passagem é exatamente isso. Os pais que foram alcançados pela aliança no Senhor, os pais que reconhecem que são salvos em Cristo, os pais que reconhecem que Cristo é quem oficia a nova aliança, os pais que desfrutam da nova aliança em Cristo, os pais que foram alcançados pelo amor de Deus em Cristo e que fazem parte da aliança do Senhor, devem entender que a aliança de Deus com as suas vidas também traz bênção sobre a vida dos seus filhos. Esse é o ponto dessa nossa primeira inferência. Então, pais, nós não podemos imaginar o seguinte: eu sou filho de Deus como pai, mas o meu filho, ele não tem nada a ver com Deus, ele não vai receber bênçãos do Senhor. Não, está errado.
É claro que os nossos filhos, em um determinado momento, haverão de tomar decisões por si mesmos. Entretanto, os pais que entendem que foram alcançados pelo Senhor devem apresentar os seus filhos ao Senhor, porque estes filhos estão em um contexto de aliança. É por isso que eu entendo que a bênção de Deus recai não somente sobre a minha vida, como também sobre a vida dos meus filhos. Agora, a segunda inferência que eu quero fazer com vocês, como eu disse que são 8, a gente precisa ser rápido. A segunda inferência que eu quero fazer com vocês, vejam aqui, olhando para esta passagem, que a mesma obediência requerida aos pais é também aplicada aos filhos. A mesma obediência requerida aos pais é também aplicada aos filhos. Versos 1, 2 e 3, mais uma vez, olhe para o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem. E aí nós vamos ter aqui, um para quê. Então está indicando uma finalidade. A finalidade era qual? Eles deveriam receber o ensino para quê? Com qual finalidade? Para cumprir. Então, para que os cumprisses na terra, a que passas para possuir. E mais uma vez, no verso 2 nós temos um outro para quê. Encontraram? Para quê? Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos. E aí vai dizer o pai, o filho, o neto. E no verso 3, ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires. E mais uma vez nós temos outro para quê? Para que bem te suceda. Então veja, o ensinamento está sendo dado por Moisés ao povo de Israel. E agora os pais que estão recebendo o ensinamento, eles devem responder em obediência a Deus. Mas o nosso ponto é a mesma obediência requerida dos pais, é aplicada também aos filhos. Porque aqueles que foram alcançados pela aliança do Senhor, meus queridos, eles devem responder com fidelidade, com lealdade ao Senhor. Pais e filhos precisam então voltar o coração para a lei, precisam então voltar o coração para a palavra de Deus, a fim de obedecer essa palavra de Deus e temer ao Senhor. O temor do Senhor, queridos, é essencial para a vida dos filhos de Deus. Veja que o salmista vai dizer no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, uma família que teme a Deus é aquela que responde à palavra do Senhor em obediência, pais e filhos. Eu não sei se vocês estão entendendo as implicações disso, mas pai, compreenda, eu vou falar disso mais um pouco adiante, compreenda algo. Você não foi chamado para meramente anunciar o mandamento de Deus em sua casa para os seus filhos. Você foi chamado para obedecer o mandamento de Deus dentro de casa. E por meio da sua obediência, conduzir os seus filhos também a obedecerem. Os pais não foram chamados para falar para os seus filhos, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. A mesma obediência requerida dos pais é aplicada aos filhos. A terceira inferência que eu quero ver com vocês, olhando para esta passagem. No verso 4 e verso 5, nós vamos ver aqui que pais e filhos, eles foram criados para a adoração. Pais e filhos foram criados para a adoração. Vejam os versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse texto, esse ouve, Israel, é o texto em que a tradição judaica chama de Shema. É o texto onde os judeus precisam guardar, memorizar, repetir, falar sem nenhuma dificuldade. É o texto que chama a atenção do povo para se curvar, para se prostrar, tão somente do único e verdadeiro Deus, Yahvé.
É ele que está aqui no verso 4. Veja, os pais são adoradores, os filhos também são adoradores. Tanto os pais quanto os filhos foram criados para a adoração. Não é difícil, meu irmão, minha irmã, você entender isso. Não é difícil, por favor, basta você se recordar de Gênesis, no início, no princípio, quando Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança e dotou o homem e mulher de espiritualidade. Mas a espiritualidade do homem e da mulher encontra o seu significado, encontra a sua expressão de relevância no Senhor. Veja que mesmo depois de criar, já antes da queda, mesmo depois ali de criar, o Senhor, ele encontrava-se com Adão e Eva todos os dias. Por quê? Porque a finalidade de Adão e Eva era encontrar-se com Deus, adorar ao Senhor, rejeitar qualquer outra coisa, qualquer outro objeto de adoração e se curvar tão somente diante do Senhor. Veio a queda, e o que é que a queda fez? A queda desvirtuou esse encontro com Deus, e agora então o coração do homem passou a produzir diferentes ídolos. E é importante que você entenda isso, os ídolos são produzidos no coração, é o coração do homem que é uma fábrica de ídolos. Então o homem passou a se voltar mais, a se dedicar mais, e de que modo? Ele passou a fazer isso de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força para diferentes fontes. Então ele entrega o coração por inteiro, ele entrega a alma por inteiro, ele entrega a força por inteiro ao trabalho, ao sucesso, ele entrega ao dinheiro, ele entrega à família de maneira específica ali, ele entrega tantas coisas nesta esfera, mas se esquece de que ele foi criado para adorar tão somente ao Senhor. E engana-se quem pensa que o coração da criança também não produz seus ídolos. Produz. E nós, como pais, precisamos estar atentos para que o coração dos nossos filhos, e não somente crianças, adolescentes, jovens, nós precisamos estar atentos, pais, para que o coração dos nossos filhos esteja confessando o que está aqui nesse verso. Só o Senhor é Deus, só Ele deve ser adorado de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Os nossos filhos, eles foram criados por Deus também para serem adoradores. Não se esqueçam disso. Nós não podemos esquecer disso, pais. Os nossos filhos precisam ser conduzidos à adoração. A quarta inferência que eu quero fazer com vocês, olhando para esta passagem, verso 6. Verso 6. O coração dos pais deve ser um terreno fértil da verdadeira espiritualidade. Verso 6. O coração dos pais deve ser um terreno fértil da verdadeira espiritualidade. Dê uma olhada para o verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coração de quem? Dos pais, pai e mãe. As palavras do Senhor devem estar no nosso coração. Veja, por que isso, né? O sábio nos ajuda a entender quando em Provérbios ele vai dizer assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Os desejos da vida, as inclinações da vida, procedem do coração. O coração, na cultura bíblica, deve ser entendido como a sede, o centro, a sede do intelecto, da volição, da vontade, das emoções, dos desejos. Então o coração é essa sede, esse centro. E aqui o que Moisés está falando para os pais é a sede dos pais, ou seja, o coração deve ser dominado pela palavra, porque o domínio da palavra na sede fará com que as inclinações da vida dos pais sejam inclinações que honrem, que exaltem ao Senhor. Estas inclinações evidenciarão uma verdadeira espiritualidade que alcançou os pais.
Então é necessário que haja vida nos pais, para que os pais sejam propagadores de vida. É necessário que os pais conheçam a palavra, para que os pais possam de fato falar da palavra aos filhos. É necessário que os pais tenham intimidade com o Espírito Santo, vivam na presença do Espírito Santo, para ensinar aos filhos sobre o Espírito Santo. É necessário que os pais saibam que é a luta contra o pecado, de fato e de verdade, para ensinar os seus filhos a lutarem contra o pecado. Ah, queridos, como isso é necessário. O ensino dos pais se tornará não somente verdadeiro, quando o coração deles for habitado pela palavra, como também será mais impactante para a vida dos seus filhos. Pais vazios não conseguem ensinar nada aos seus filhos. Lu Priolo, ele faz uma ilustração que eu acho extraordinária. Ele diz assim: o que é necessário para alguém que quer ensinar um papagaio a falar? O que é necessário? E aí ele diz assim: é necessário que o vocabulário daquele que vai ensinar seja maior do que o vocabulário do papagaio. Porque se não for maior, ele não consegue ensinar nenhuma palavra nova para o papagaio. Pais que não têm a palavra no coração não conseguem conceder palavra aos seus filhos. Eu quero fazer uma pergunta a você, pai, e a você, mãe. Responda com sinceridade no seu coração. Você teria a coragem de orar diante de Deus dizendo: que os meus filhos, ó Pai, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? A quinta inferência que nós queremos fazer olhando para esta passagem, vejam aqui agora nos versos 6 e 7. A responsabilidade dada aos pais, ela é intransferível. E por essa razão, os pais, eles são indesculpáveis quando são negligentes. A responsabilidade não é para ser transferida. A responsabilidade é para ser assumida. E se os pais não assumem, eles são indesculpáveis na sua negligência. Dê uma olhada para o verso 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja aqui, o verso 7 especialmente. Tu as inculcarás. Claro, inculcará o quê? As palavras, verso 6. Essas palavras que habitam no coração devem ser inculcadas nos filhos. E ainda no verso 7 diz: falarás. Então veja, eu acho extremamente importante mencionar um fato aqui, que no verso 6 o apelo é para que os pais vivam, tenham um testemunho verdadeiro, a palavra habite no coração. Mas no verso 7 é para que os pais abram os seus lábios e falem. Não basta eu viver, meu filho está observando tudo. Você precisa viver, porque o filho está observando. Mas o texto sagrado está dizendo: abre a boca, homem de Deus, abre a boca, mulher de Deus, fala. É para falar, é para contar. Nós não podemos nos calar. Então esta é a responsabilidade que Moisés está falando que os pais têm. E os pais não podem transferir essa responsabilidade para outros. Veja só, é importante que você entenda que ao longo da nossa história, Deus, pela sua graça, nos dá pessoas para serem bênçãos, instrumentos nas mãos dele, na nossa vida e também na vida dos nossos filhos. Isso é verdade, queridos. É a mais pura verdade. Então, por exemplo, eu posso falar, e talvez você também possa falar: sou grato a Deus pela vida da minha mãe, porque quando ela convive com os meus filhos, ela consegue ensinar para eles a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Isso é maravilhoso e é bênção, e a gente tem que ser grato. Sou grato a Deus porque os meus filhos estudam em uma escola confessional, que é escola, não é igreja, é escola, mas é confessional. Sou grato a Deus por isso, porque lá eles também ouvem o ensinamento da palavra. Que bênção, louvado seja Deus.
Sou grato a Deus pela igreja, porque na igreja o pastor de jovens, nas programações aos sábados, o professor de escola dominical, o professor do culto infantil, ensina aos meus filhos a palavra. Bênção, louvado seja Deus. Todos estes são colaboradores, cooperadores que Deus dá aos pais, mas a responsabilidade primária será sempre dos pais. Nós não devemos terceirizar. Pesa sobre as nossas vidas. Pesa sobre as nossas vidas. E existe até a terceirização eletrônica, né? Não, lá em casa eu boto num videozinho do YouTube e o menino fica assistindo, pronto, tá bom demais. Mas pai, e você está falando? Mãe, você está falando, você está orando com seus filhos? Não é para terceirizar, queridos. Nós precisamos abraçar a nossa responsabilidade. A sexta inferência. Vejam ainda aqui, versos 7, 8 e 9. Os pais devem ensinar os filhos toda a palavra, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Toda a palavra, todos os lugares, em todas as circunstâncias. Versos 7, 8 e 9. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então eu fico encantado, porque até um certo tempo atrás eu imaginava que a única metodologia válida para ensinar os filhos a palavra de Deus era o seguinte: para tudo que está fazendo, reúne em redor da mesa, que agora é o culto doméstico. Essa é uma metodologia boa e válida, mas não é a única. O texto aqui está abrindo os nossos olhos para diferentes situações, em momentos diferentes do dia, e diferentes metodologias de ensino. Nós precisamos entender a demanda da criança e nós precisamos aproveitar para ensinar diante da demanda que a criança apresenta. Me permita, queridos, fazer uma ilustração utilizando um episódio que aconteceu em minha casa recentemente, um episódio simples. Eu peço licença a vocês para contar esse episódio. Um episódio muito simples. Aconteceu uma situação onde um dos meus meninos, ele fez o que ele não deveria ter feito. E ao fazer o que não deveria ter feito, eu tive que aplicar uma disciplina, e disciplina é bíblico, tá? Essa disciplina que eu apliquei não usou o recurso da vara, mas se fosse necessário eu usaria, porque é bíblico também. Ainda que você não concorde, na minha casa eu sigo o que a Bíblia diz. Enfim. E aí então eu apliquei uma disciplina sobre os dois. Porque o ato de um trouxe consequências ali aplicadas para o universo dos dois. E aí então o outro encheu o peito, né? Até cresceu para falar, encheu o peito. E aí eu acho que ele pensou assim: agora eu convenço meu pai. Ele encheu o peito e falou assim: pai, não é justo. Quem fez foi ele, não fui eu. Não é justo. E aí eu falei assim: olha, filho, naquele momento, era um momento, lá como são muitas crianças, tá? Então a gente precisa ter horário para todo mundo, dividido, e cada um é o representante. Nesse episódio, era o horário de um deles mexer na televisão, e o outro poderia participar junto com ele. Naquele horário, o seu irmão era o responsável, era o representante. E o erro dele trouxe consequências para você. Eu não sei se você chegou ainda na lição que eu apliquei aos meus filhos, mas eu vou resumir a história.
Houve um tempo em que nós fomos representados por Adão e Eva no Jardim do Éden. E o erro que eles cometeram lá atrás trouxe implicações para a nossa vida hoje. E é necessário que nós entendamos que ainda hoje, por causa de determinados erros que nós cometemos, os nossos erros podem trazer implicações e prejuízos aos nossos irmãos. Foi assim que aconteceu, queridos, por exemplo, quando Miriam ficou leprosa por causa de um ato de desobediência e o povo teve que ficar parado 7 dias sem caminhar no deserto. Foi assim que aconteceu quando Acã pegou objetos que não deveria ter pegado e o povo foi para a próxima batalha. E o que é que aconteceu na próxima batalha? Eles foram derrotados por causa do pecado de um deles. É assim que acontece. Então veja, foi uma situação cotidiana, foi algo ali simples. Não precisou falar assim, para tudo, todo mundo vem para a cozinha correndo, senta aqui ao redor da mesa, vai começar o culto doméstico. Não. Nós precisamos aplicar o texto bíblico à vida dos nossos filhos e naquilo que eles estão vivendo ali, naquele momento, dando a resposta bíblica para o anseio dos corações dos nossos filhos. É por isso que Moisés está falando assim, a metodologia muda. Pode ser sentado, pode ser ao deitar, ao levantar, caminhando, entrando em casa e saindo de casa. Mas o que importa é, durante todo esse tempo, ao entrar ou ao sair de casa, que eles se recordem da palavra do Senhor que recebem dentro do lar. Pesa sobre nós, pais. E nós precisamos então fazer isso. Toda a palavra, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Sétima inferência. A dependência do Espírito, fidelidade à palavra e o aproveitamento das oportunidades são essenciais na missão dos pais. Dependência do Espírito, fidelidade à palavra e aproveitamento das oportunidades. Essencial para a vida dos pais. Verso 6 e o início do verso 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás. É interessante aqui, porque inculcar, um dos significados dessa palavra no original, aponta para repetir 2 vezes. É falar, é ficar falando. E aí, pai, eu queria dizer para você que isso demanda tempo. Nós podemos fazer isso na dinâmica do tempo, aproveitando as oportunidades para falar da palavra. Veja no verso 6 que é a palavra. Mas ao mesmo tempo que a gente aproveita as oportunidades para falar da palavra, é essencial que dependamos do Espírito Santo. Sabe por quê? Pai, mãe, você e eu, nós não vamos conseguir ir lá no fundo do coração dos nossos filhos por nós mesmos. Por mais amor que eles tenham à nossa vida, nós não temos poder nenhum para transformar o coração dos nossos filhos. Só Deus, por obra do Espírito Santo, é que pode fazer isso. É por isso que eu quero dizer uma coisa para você, pai, mãe, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e falando assim, pastor, mas eu segui tudo isso e hoje o meu filho parece que não quer mais andar com Deus. Não avalie o trabalho que você teve de pai e mãe pelas escolhas dos seus filhos. Avalie pela sua fidelidade à palavra e pela sua dependência do Espírito Santo. Eu tenho lutado para ser fiel a Deus, fiel à palavra e depender do Espírito, mas sei que os meus filhos tomarão as suas decisões e farão as suas escolhas. Sinceramente, não avaliarei o meu trabalho pelas escolhas que eles fizerem, porque eles são responsáveis diante de Deus a partir do momento que escolherem. Mas eu vou continuar crendo sempre que Deus, por obra do Espírito, é poderoso para transformar o coração dos meus filhos para a glória dele mesmo. Só que eu preciso entender como pai que o tempo não é meu. Não sou eu que defino isso. Mas eu preciso continuar confiando no trabalho do Senhor e na obra do Espírito Santo para transformar o coração dos meus filhos. É o Senhor quem faz isso por obra do Espírito. O meu trabalho é falar com fidelidade à palavra
e aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado no tempo que eu vivo com eles. A última inferência, queridos, para a gente encerrar. Eu queria, nesta inferência, saltar também para um outro texto. E peço licença a vocês para fazer isso. A última inferência é a seguinte: pais, o objetivo primário do ensino é levar os seus filhos à semelhança de Jesus Cristo. O objetivo primário do ensino é levar os filhos à semelhança de Jesus. É claro que nós não temos aqui nesse texto o nome Jesus, não está aparecendo aqui. Mas você e eu sabemos que amar o Senhor é possível a partir do momento em que somos alcançados pelo seu amor revelado em quem? Em Cristo. E é Jesus mesmo quem vai falar novamente sobre isso aqui lá na frente, nos evangelhos, o resumo da lei. E a nossa percepção para compreender e viver esse resumo da lei só é possível quando o amor de Cristo nos constrange. E aí, pais, quando nós temos esse encontro com Cristo, nós precisamos entender que a nossa missão é levar os nossos filhos à semelhança de Jesus. Por favor, veja uma analogia que nós vamos encontrar na Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Quem escreve Gálatas é o apóstolo Paulo. Aí você fala assim: e pastor, e agora? Porque Paulo não teve filhos, como é que vai fazer, né? Você está enganado. Paulo teve muitos filhos, e filhos que ele chamava de filhos espirituais. Filhos espirituais. O apóstolo Paulo vai falar sobre a missão dele como um pai espiritual desses filhos. E eu quero que você olhe essa missão no verso 19 do capítulo 4 de Gálatas. E a gente encerra aqui. O texto diz: meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto, até o quê? Ser Cristo formado em vós. Como pai espiritual, o apóstolo Paulo falava que trabalhava incansavelmente, se afadigava, sofrendo dores de parto, com o objetivo de formar Cristo nesses filhos espirituais. Formar Cristo é levar os filhos à semelhança de Jesus, é levar os filhos a serem parecidos com Jesus. Pais, a nossa principal missão é levar os nossos filhos a serem semelhantes a Jesus. Veja, entenda algo, por favor. Não é errado você, como pai, como mãe, sonhar para os seus filhos uma carreira profissional linda, bonita, extraordinária. Eu quero formar meu filho nisso, naquilo, tal. Eu queria ver pais também, eu quero ver meu filho em missões, né, nos campos missionários. Bênção. Pais que orem pelos seus filhos para que sejam missionários. É uma atividade escassa em nossos dias. Mas, veja, não é errado você desejar isso para os seus filhos, desde que esse desejo esteja abaixo do seu desejo de que seu filho seja parecido com Jesus. O nosso compromisso, nosso empenho, a nossa energia deve estar sendo gasta nisso. Como pais, nós precisamos trabalhar com os nossos filhos para que os nossos filhos sejam cada vez mais parecidos com Cristo. Nós temos uma missão extraordinária, pais. Uma vez que conhecemos Jesus, nós temos uma missão extraordinária: viver Jesus em nossos lares e levar os nossos filhos a serem semelhantes a Jesus. Essa é a nossa missão. Tem muito pai por aí querendo mudar a sociedade, mudar o mundo, mas não dá exemplo dentro de casa. Se nós trabalhássemos com os nossos filhos dentro dos nossos lares, para que eles tivessem um caráter moldado pelo caráter de Jesus, eu tenho certeza que nós impactaríamos muito mais os nossos dias e a nossa sociedade.
Tem muito pai e mãe trabalhando desesperadamente para deixar fortunas e heranças para os seus filhos. Não é errado desejar deixar bens para os nossos filhos, entretanto não há um bem maior do que Cristo habitando na vida deles. Ah, queridos, eu fico preocupado. Fico preocupado. Porque o ensino de Cristo para os nossos filhos tem ficado no canto. Eu quero encerrar. Gostaria de falar tanta coisa com vocês ainda, queridos, mas não posso. Mas me acompanhe só em uma coisa. Pai, mãe, me acompanhe só em uma coisa, por favor. E agora, você não vai olhar para a casa do seu vizinho, não. Você vai olhar para a sua casa. E, por favor, independentemente da idade do seu filho, você, pai, mãe, a sua missão, enquanto você tem filho, você continua tendo a missão de falar de Jesus para eles. Pastor, meu filho já é cristão, minha filha já é cristã. Glória a Deus, porque o Espírito Santo agiu no coração dela. Como pai agora, como mãe, continue sendo um encorajador, encorajadora para a vida dela. Falando do amor de Deus em Cristo, que Cristo conforta, que Cristo consola, que Cristo supre, que Cristo cura. Continue falando do Senhor Jesus. Mas faz uma avaliação aqui agora, por favor, da sua casa. Vamos pegar uma coisa prática, simples. Presta atenção no tempo que você tem passado com seus filhos. E ao prestar atenção nesse tempo, eu quero perguntar a você: quanto desse tempo tem sido dedicado para apontar Jesus? Eu conheço pais que têm filhos jovens, eu acho tão bonito, eles têm um diálogo, né, conversam bastante sobre diferentes assuntos, eu acho isso maravilhoso. Eu peço a Deus para que lá em casa seja assim também mais na frente. Mas nesses diálogos, o Senhor Jesus está presente? Que sejamos despertados.